O Estatuto do Idoso é a Lei Federal 10.741 de 2003, que tem por objetivo regular os interesses e garantias das pessoas idosas. Esta lei está vigente no nosso país desde o ano de 2004 e é um importantíssimo instrumento de cidadania e proteção às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, já que estas contribuíram tanto e de forma tão significativa para a nossa sociedade. O surgimento dessa legislação aconteceu diante da mobilização de pessoas relacionadas à Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, principalmente aposentados, pensionistas e idosos. E essa luta de classe resultou na aprovação e sanção do projeto de lei de número 3.561 de 1997 no ano de 2003. O Estatuto diz para quem a lei serve, quem é caracterizado como idoso e quais as obrigações inerentes à família, comunidade, sociedade e poder público. Ele estipula que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, determinando que a pessoa idosa desfrute de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Apesar de já ter completado 20 anos, a lei já passou por algumas modificações e segue em constante atualização para que a garantia de proteção aos idosos seja efetiva de fato. A criação do Estatuto do Idoso auxilia na ampliação da proteção dos idosos, estipulando garantias de educação, cultura, esporte, lazer e preservação da saúde física e mental para essa parcela da sociedade. O grande avanço do Estatuto do Idoso está na previsão de crimes e sanções administrativas para o não cumprimento dos ditames legais. No caso da violação desses ditames, caberá ao Ministério Público agir para a garantia dos mesmos. Nesse sentido, o artigo 4º desse Estatuto determina que todos estão obrigados a prevenir a ameaça ou a violação dos direitos dos idosos. Aqueles que não cumprirem com esse dever deverão ser responsabilizados, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Quanto aos direitos dos idosos, estes são um conjunto de princípios e regras que têm como objetivo garantir a qualidade de vida, a dignidade e a proteção da população idosa, possibilitando o exercício de sua cidadania. Assim, como se trata de um grupo vulnerável e, mais do que isso, de pessoas que contribuíram durante suas vidas para o progresso social, políticas públicas e direitos próprios precisam ser construídos e aplicados para suprir as necessidades dessas pessoas. Dessa forma, dentre os direitos garantidos a esse grupo, podemos destacar o direito à vida, à alimentação, à cidadania, à convivência familiar e comunitária, o atendimento preferencial e dentre outros positivados na nossa Constituição Federal e no Estatuto do Idoso. Na leitura do Estatuto, nós encontramos dentro do título 4 os crimes que são tipificados por essa lei, sendo importante destacar que o artigo 94 prevê que no caso de crimes que não ultrapassem 4 anos de pena privativa de liberdade, será aplicado o procedimento previsto na Lei dos Juizados Especiais. Então, nesse sentido, vale a pena dizer também que os crimes previstos por essa lei são de ação penal pública incondicionada, ou seja, qualquer um pode fazer denúncia caso perceba uma situação de abuso contra os idosos. Assim, nós trouxemos para ilustrar 2 crimes que acreditamos ser de maior relevância e ocorrência no contexto atual, que são eles o do artigo 99, que diz que expor a perigo a integridade, a saúde física ou psíquica da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes, ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigada a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, terá uma pena de detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a gente vai ter uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. E parágrafo 2º, se resulta a morte, a pena vai ser de reclusão de 4 a 12 anos, o que é curioso, já que a pena do homicídio no Código Penal é de 6 a 20 anos. No outro artigo 102, diz que apropriar-se de bens ou desviar bens, proventos ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhe aplicação diversa da sua finalidade, a pena vai ser de reclusão de 1 a 4 anos e multa. No dia 9 de novembro, parte do nosso grupo fez uma visita à Delegacia do Idoso, que fica localizada no Santa Cruz Shopping, aqui em Juiz de Fora. Ela é localizada no Santa Cruz Shopping juntamente a outros postos de atendimento legal, como a Delegacia da Mulher e a Unidade de Atendimento Integral, a UAI. Isso facilita tanto a vida dos idosos quanto a vida de outras pessoas que recorrem aos atendimentos, já que fica localizado de fácil acesso no centro da cidade. Ao chegar à delegacia, fomos atendidas pela escrivã de polícia Vilmara, que nos explicou um pouco do dia a dia naquele posto. Ela nos explicou que, além da questão criminal, que é o foco da delegacia, eles também atendem algumas demandas de outras áreas no auxílio ao idoso, como, por exemplo, na orientação
para outras áreas, como a civil, e também na impressão de documentos, já que muitos não têm acesso à internet e não conseguem realizar os atendimentos por conta própria. Nos foi explicado que a delegacia trabalha exclusivamente com os crimes relacionados ao Estatuto da Pessoa Idosa, que é a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre os direitos da pessoa maior de 60 anos, como foi explicado anteriormente pelas minhas colegas. A equipe do centro realiza a própria investigação por conta própria e, inclusive, quando nós fizemos a visita, a equipe estava na rua averiguando algumas denúncias que tinham sido feitas naquele dia. Vilmara nos explica também que o crime mais denunciado na delegacia e mais recorrente é o crime que diz respeito ao abuso financeiro do idoso, que é constantemente realizado por parte ou dos filhos ou dos parentes próximos da vítima. Ela explica que, a maioria das vezes, esse crime é denunciado por vizinhos ou por outros familiares que não têm a tutela do idoso e que estão presenciando aquela situação. Esse crime diz respeito tanto a movimentações bancárias que não são do conhecimento do idoso, mas também ao uso indevido de benefícios sociais e ao uso indevido do dinheiro do próprio idoso, realizado pela pessoa que está tomando conta dessa área financeira. Constantemente, como eu disse, os filhos ou a pessoa ou familiar, que tem a tutela do idoso. Além disso, durante a conversa com a escrivã na delegacia, nos foi relatado que, embora o local fosse especializado em todos os crimes do Estatuto do Idoso, há grande recorrência do crime de maus-tratos no município de Juiz de Fora, além do crime de apropriação indébita, já mencionado anteriormente. Em relação aos crimes de maus-tratos, a maioria dos casos, segundo Vilmara, são resultado de ausência de uma ação. Muitas vezes familiares, filhos, pessoas responsáveis pelo idoso não dão a assistência adequada, submetendo eles a umas condições degradantes, por exemplo, a não higienização pessoal, a falta de alimentação diária. E aí a violência em desfavor desses indivíduos aqui, ela em sua maioria realmente por omissão, tendo poucos casos por ação, como uma lesão corporal propriamente dita. O Núcleo de Atendimento aos Idosos conta com uma equipe própria de investigadores que são responsáveis pela investigação em campo para avaliar se realmente o crime denunciado está acontecendo. Já que muitas vezes vizinhos acabam denunciando por brigas cotidianas, mas como uma forma de vingança. Bom, e como vai ser a atuação do advogado nesses crimes? Primeiro, ele deve ter em mente a legislação que ele vai utilizar. A principal legislação é o Estatuto da Pessoa Idosa. Além disso, também tem a Política Nacional do Idoso, que é a Lei nº 8.842, e como novidade legislativa, a Resolução 520 desse ano, instituída como Política Judiciária para Pessoas Idosas. O advogado, então, deve ir na delegacia protocolar o requerimento da abertura do inquérito, e caso não tenha delegacia especial, ele pode ir em qualquer uma, ou então pode ir na PM, para abrir o BO. Em Juiz de Fora, a PM fica no segundo andar do mesmo prédio da delegacia especial. Assim, ele vai poder acompanhar tudo no processo, como requerer as diligências, constar perguntas e acompanhar o relatório. Isso é importante, pois o mero registro do BO pode não ser o suficiente. Então é interessante que ele vá em busca de informações perante a autoridade policial ou requerer a produção antecipada de provas. Além disso, o advogado ele deve ajudar na instrução da vítima, que em muitos dos casos se mostra muito delicada e em uma situação muito frágil. E ele vai se atentar também sobre o direito de celeridade processual, que é concebido pelo Estatuto no seu artigo 95. Assim, a sua presença também se torna necessária nas fases de conciliação e transação penal, que são muito importantes para esses crimes, porque essas duas fases demandam de um cuidado especial do advogado e da vítima. E na maioria dos casos, as lides são resolvidas ainda na fase de conciliação. Caso não haja acordo ou transação, é iniciada a ação através de uma denúncia do MP. Como mencionado anteriormente, existe no município de Juiz de Fora uma rede de apoio que busca assegurar a proteção da população idosa. Todavia, a fim de aprimorar o cenário apresentado neste ano de 2023, foi proposto pelo vereador Júlio César Barros o projeto de lei número 118/2023, cujo objetivo seria então criar no âmbito do município a Ouvidoria Especial de Proteção à Pessoa Idosa. Dentre as competências previstas no PL, cumpre ressaltar que caberia à ouvidoria zelar pela defesa dos direitos da pessoa idosa, receber, analisar e encaminhar denúncias, sugestões e críticas referentes aos direitos da parcela da população, inclusive denúncias de violência e discriminação, por exemplo, e promover também pesquisas e estudos sobre o direito da pessoa idosa em si, a fim de divulgação pública. Na justificativa proposição apresentada, foi explicado que a criação deste órgão político e institucional no município fortaleceria a democracia, porque ampliaria o espaço de participação da sociedade nas decisões políticas relacionadas à pessoa idosa em si. Isso contribuiria, então, para a construção de políticas públicas mais justas e democráticas que atendam às necessidades da população idosa.
Assim sendo, por fim, o PL foi transformado em norma jurídica com a promulgação da Lei de número 14.723 em 23 de outubro de 2023, então algo bem recente, instituindo oficialmente a ouvidoria mencionada. Em uma última atualização, foi feita pelo presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa a convocação de conselheiros para a plenária ordinária realizada, então, no dia 1º de novembro deste ano, visando, dentre outros assuntos, tratar sobre informações da Lei Municipal 14.723. Com isso, espera-se, então, que os direitos da pessoa com idade igual ou superior a 60 anos sejam ainda mais assegurados no âmbito do município.